São do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas dentro do possível, né? Já que eu faço tudo aqui, eu faço a pauta, a redação, pesquisa, até a revisão eu tenho que fazer. Então, às vezes, não dá para atualizar 100%. Mas ninguém é perfeito, né? Só Deus é perfeito. Então, dentro do possível, coloco notícias atualizadas. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais para começar o Web Jornal do Paulo Maciel, edição do último dia do mês de agosto, 31 de agosto de 2022, quarta-feira, meio de semana, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Comemora-se o dia de São Raimundo Nonato. Tem mais santo aqui, deixa eu ver. Santo Aristides e Santo Amado. E a igreja vivencia a 20ª Semana do Tempo Comum, é isso mesmo? 22ª, né? 22ª Semana do Tempo Comum. Né? Para você que é católico. A fase da Lua, que começou no dia 27, é nova. Estamos no 243º dia do ano, ou seja, estamos passando 243 dias do ano, faltando 122 dias para terminar 2022. A estação do ano é a do inverno brasileiro, ainda é inverno, hein? Mês que vem, né, vai começar a primavera, pois é. Agosto é o 8º mês do ano e tem 31 dias, portanto, termina hoje. Olha, comemora-se o Dia Internacional do Blog. Você sabia? Eu tenho meu blog. O meu blog, aliás, é o endereço eletrônico mais antigo que eu possuo. Né? Parabéns a vocês aí que tem blog também. Dia Internacional do Blog, nesta quarta-feira, 31 de agosto de 2022. E é dia do nutricionista também. Alguns indicadores da economia: o salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Temos também a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, 13,75%. Inflação medida pelo IPCA, inflação em queda, 10,07%. Né? Divulgada em 9 de agosto, no início do mês. Agora vamos a outras informações. Olha, frio, chuva e limpeza em Vila Velha, minha querida Vila Velha. Vila Velha, que é minha segunda cidade. Eu moro em Colatina atualmente, mas já morei em Vila Velha. Minha terceira cidade é o Rio de Janeiro. Também já morei no Rio de Janeiro. A quarta cidade é a Bahia. Aliás, é Salvador, né? Estado da Bahia. Já morei lá também. Então, vamos lá. Frio, chuva e limpeza em Vila Velha. O frio chegou para valer na terça-feira e provavelmente nesta quarta também, segundo as previsões. A chuva também chegou ao município de Vila Velha na terça-feira, dia 30 de agosto. Olha, no dia passado, então, houve limpeza na orla do bairro Inhanguetá. Tá bom? E eu quero falar para você para assistir a uma filmagem da zona urbana de Colatina. Já que eu falei de Vila Velha, minha segunda cidade, você pode assistir a uma filmagem da zona urbana de Colatina a partir da Cidade Alta, mostrando o centro e outros bairros colatinenses, além de regiões mais distantes. Um detalhe que chama a atenção é o barulho da forte pressão da água encanada que chega às caixas d'água. Essa filmagem eu fiz na terça-feira, 30 de agosto de 2022. Vai lá no endereço eletrônico mais acessível, que eu acho, é o canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel. Canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel, pronto. Você vai ver essa filmagem panorâmica, né, de Colatina. Notas do Espírito Santo: fugitivo foge, corre, pula barranco, mas é preso. Isso é em Colatina, hein?
Um foragido da justiça deu trabalho em Colatina quando avistou policiais que precisaram de preparo físico para deter o criminoso. O meliante fugiu do sistema penitenciário e, quando viu a polícia, pulou até uma ribanceira de altura de 4 metros. Só que o reforço chegou e o homem foi preso novamente. Ele tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Maus tratos a animal leva tutor para a prisão. Tutor é o dono do animal. Uma cadela foi encontrada debilitada e 15 gatos mortos nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Viváqua, no Espírito Santo, respectivamente. A recuperação do animal canino foi realizada por uma associação protetora dos animais e o tutor do animal da cadela, de 27 anos de idade, ele foi preso. Esse jovem aí de 27 anos foi preso. Ele não apresentou nenhum comprovante de consulta veterinária e por isso foi penalizado por crime de maus tratos. Minha nossa, hein? Ter animal hoje em dia é quase como ter um filho. A cadela será tratada e castrada, sendo colocada posteriormente para adoção. Então, ela vai receber os cuidados dessa associação protetora de animais. Balneário de Guriri é líder de homicídios entre bairros capixabas. O balneário de Guriri, localizado no município de São Mateus, no litoral norte espírito-santense, é o bairro líder de homicídios em todo o estado do Espírito Santo, segundo informação do ES1 regional. Olha, os dados de 2022 são da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Roubos, assaltos, brigas de gangues e outros crimes também acontecem no local, além dos assassinatos. Um homem, inclusive, foi morto a tiros recentemente no meio da rua e houve também um duplo assassinato. São 10 homicídios no total no corrente ano. Já a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado informam que houve redução desse tipo de crime de homicídio. Né? Mas 10? Não tem bairro com mais de 10 homicídios, não? Nem na Grande Vitória, será? Bem, foi a divulgação do telejornal. Mulher morre após passar mal em escola. Uma professora de 33 anos de idade, gente, morreu após passar mal numa escola do município de Nova Venécia, na região norte do estado do Espírito Santo. O caso se deu na zona rural e o laudo não foi divulgado até o fechamento deste noticiário, a fim de demonstrar a causa-mortes. Mônica Ambrosini Almeida foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital, mas não resistiu ao mal que a afetou. Ela deixa 2 filhos. O corpo foi liberado para sepultamento. Nossa, né? Que estranho. Passou mal na escola, uma pessoa com 33 anos apenas, uma balzaquiana, foi levada para o hospital e morreu. Nossos pêsames. Presos ladrões de café mineiro vendido no Espírito Santo. Olha, uma quadrilha suspeita de furtar ou roubar café do estado de Minas Gerais e vender no Espírito Santo foi presa pela polícia. Houve o roubo de 180 sacas de produto agrícola, Os ladrões atuavam na região do Caparaó. Região do Caparaó, para quem não sabe, fica na divisa do território capixaba com o mineiro. As 180 sacas valem hoje no mercado R$250 mil. Olha só. Parte dessa mercadoria foi recuperada. Puxa vida, hein, gente. Ainda bem, né, que a polícia agiu e recuperou parte, porque era um prejuízo enorme, hein, R$250 mil. Vamos lá, tem mais informação aqui policial. Operação da Polícia Civil em bairro vitoriense. Uma operação da Polícia Civil aconteceu no bairro Maria Ortiz, em Vitória, capital capixaba, com a apreensão de metralhadora artesanal e drogas, além da detenção de suspeitos. Os homens presos estão envolvidos com o tráfico de entorpecentes. O registro é de terça-feira,
30 de agosto de 2022. Drogas apreendidas e suspeitos detidos em outra operação, hein? 63 tabletes de maconha foram apreendidos dentro de uma casa no bairro Jaburu, também na capital espírito-santense. A informação é da Polícia Militar, acrescentando que um homem foi detido. Havia ainda arma de fogo, munições e mais drogas com o suspeito evadido do sistema prisional. Um outro homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi detido no bairro Jesus de Nazaré. Gente, olha, a droga, o entorpecente é o mal de todo ser humano. Por mais que exista gente que ainda tenha a cara deslavada de defender o uso. Uso para lazer. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A droga é um mal, e ao mal não se dá trégua. Pelo amor de Deus, vamos ter a noção verdadeira sobre esse mal. Nada de uso recreativo. Porque não adianta, a pessoa vai ficando dependente, e uma hora o problema vem, problema maior. Greve de motoristas de ônibus por atraso de pagamento. Olha, em 3 linhas de ônibus do Transcol, na Grande Vitória, houve paralisação dos empregados na terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Em Linhares, no norte espírito-santense, houve greve total, no mesmo dia, por atraso de pagamento. E moradores tiveram que pegar táxi ou carros por aplicativo, ou mesmo ir a pé para os seus compromissos, como trabalho, por exemplo. E a nossa, hein? Olha, a aviação Joana d'Arc linharense informou posteriormente que após negociações, os ônibus voltaram a circular, isso por volta das 10 horas e 30 minutos da própria terça-feira. Mas já foi tarde, né? 10h30, o pessoal já tinha que estar no trabalho, na escola, né? Muita gente deve ter ido de carro próprio, de veículo próprio, a pé, ou com um táxi e também carro por aplicativo. Álbum e figurinhas da Copa atraem colecionadores. Olha só, os colecionadores brasileiros piram, no bom sentido, com as figurinhas da Copa do Mundo, fazendo até fila em frente às bancas de jornais e revistas por causa dos álbuns e fotos. Eu estive na banca do meu amigo Paulo Briel, meu xará, em Colatina, na zona central, e eu vi já pessoas lá comprando figurinhas da Copa. É uma distração super legal, disse uma colecionadora. Os amantes dos álbuns, além de comprar, também trocam figurinhas com os amigos. Há álbum que custa, meu Deus do céu, olha só, há álbum que custa até mais de R$40. Um álbum caro, hein? Um homem disse que gastou R$1.000 com figurinhas. Veja bem, R$1.000 com figurinhas, gente, quase um salário mínimo com figurinhas. Algumas figuras são consideradas super raras, ou seja, muito difíceis de encontrar. Na Praia do Canto, em Vitória, capital capixaba, formou-se uma muvuca na segunda-feira, dia 29 de agosto, diante da banca para comprar e trocar figurinhas. Olha só. Agora vamos falar de audiência de TV, algo mais ameno aqui, né? Figurinhas também é algo ameno, mas ameno que eu digo a área de televisão, porque eu gosto muito da televisão ainda, televisão aberta. Não vejo sempre, mas eu tenho alguns programas que eu vejo. Eu vejo, por exemplo, alguns noticiários locais, não são todos, alguns locais. Noticiários nacionais eu vejo muito pouco, só no SBT algum noticiário, ou na Record ou Band, muito pouco. Programas eu vejo muitos programas espiritualizados, programas religiosos e alguns de diversão também, como o Perrengue na Band, de vez em quando eu vejo, e a Praça é Nossa também no SBT. Mas vamos lá, audiências da TV do domingo, domingo dia 28 de agosto de 2022.
Olha, o SBT garantiu novamente segundo lugar na média do dia, das 7 às 0 horas. O primeiro lugar, como sempre acontece, ainda permanece com a TV Globo, né? A média do dia foi 11,9% para essa emissora. Já o SBT, com o segundo lugar, teve 6 pontos. O Jornal da Semana SBT obteve 2,5 pontos. Pé na Estrada também 2,5. Sempre Bem 2,1. Esporte, SBT Esportes 2,2. Notícias Impressionantes 3,7. Roda Roda 4,6. Telecena 3,8. Domingo Legal, vamos ver aqui, foi 6,9. Eliana 7,3. Programa Silvio Santos, está sendo apresentado pela Patrícia Bravanel, 7,2. Sessão Meia-Noite, 2,9. Quem não viu vai ver, 1,7. Conexão Repórter Reapresentação, 2 pontos. O terceiro lugar do dia ficou com a Record TV. A média foi 5,1. O programa religioso teve 0,6 ponto. São Paulo de Prêmios 1 ponto. Faixa Record Kids 3,8. Desenhos Bíblicos 2,3. Todo Mundo Odeia o Chris 4,4. Cidade Maior, Angry Birds 2 pontos. Angry Birds 2, 5,8. É porque deve ser a segunda temporada do Angry Birds. Angry Birds 2. Teve a pontuação de 5,8. Hora do Faro 6,3. Canta Comigo Tim 8,2. Domingo Espetacular 7,8. Câmera Record 4,2. E o Chicago Fire 2,4. Tem mais um religioso no fim da programação, 0,6. O quarto lugar do dia foi da Band, uma média de 4,1. Há muito não se viu uma média dessa, hein? Essa média foi por causa de um debate presidencial, da campanha presidencial. 4,1 no último domingo, então, foi a média da Band no dia 28 de agosto de 2022. Vamos divulgar aqui programas com 1 ponto ou mais. Em Fórmula 1, 2,9. GP da Bélgica Corrida 3,8. Show do Esporte 1, média geral 1,4. Show de Esporte 2, média geral 1,9. Campeonato Brasileiro Sub-20, Corinthians e Flamengo 1,8. Terceiro tempo das 16h59 às 19h01, 1,7. Perrengue na Band. Olha, uma boa audiência, 4,5 pontos. Eleições 2022, debate com os presidenciáveis. Foi a maior audiência da Band no domingo. 13,7 pontos. Olha, grande audiência. Canal Livre, 4,9. Show Business, 1,2. O quinto lugar do dia do domingo foi a Rede TV que conquistou o quinto lugar. Média do dia das 7 horas até as 0 hora, meio ponto. Somente 2 programas obtiveram mais de 1 ponto. O João Kleber Show, 1,6. E Encrenca, também 1,6. Ok? Católicos vivenciam 22ª semana do tempo comum. Olha, a Igreja Católica Apostólica Romana vivencia desde o último domingo, 28 de agosto, dia dos catequistas, a 22ª semana do tempo comum. Na missa das 7 horas na Catedral de Colatina, o padre José Valdeci Romão, em homilia, disse que a ênfase dos textos bíblicos do dia era sobre a humildade, que vale para toda a nossa vida, em contraposição à soberba. Ele ensinou que a palavra humildade vem do barro. Olha só que coisa importante você ouvir, prestar atenção. A humildade vem do barro, de terra, né? Da lama, da fragilidade. Ou seja, somos frágeis e tudo depende de Deus. E o padre indagou em sua homilia: se voltarmos a 100 anos atrás, o que éramos? Não éramos nada, né? Não tínhamos nada. Por isso, devemos ter em mente que o que temos e somos hoje recebemos de Deus. Ele enfatizou que ser humilde é reconhecer que somos dependentes de Deus. Lembrando que a humildade é o contrário da soberba. Eu acho que as pessoas que têm bom senso sabem disso, né? Sobre o evangelho do dia, ele revelou que Jesus transmite 2 parábolas, uma sobre
os convidados, aconselhando-os a humildade, tomando os últimos lugares na festa, e outra parábola sobre o anfitrião, recomendando-lhe que convidasse para suas festas quem não pudesse retribuir com convite semelhante por falta de condições. Jesus faz a catequese depois de sair da sinagoga e ir para a refeição na casa de um fariseu. Ele não estava dando nenhuma aula de etiquetas ou de falsa humildade, mas sobre a verdadeira humildade e a gratuidade. Devemos colocar nossos dons e bens a serviço de quem não pode nos dar nada. Aliás, o próprio Jesus foi humilde por todos nós, morrendo na cruz pela redenção da humanidade. Esta que era a maior humilhação que o ser humano passava, hein? A morte na cruz. E por esse ato de humildade radical, ele foi elevado aos céus pelo Pai, Deus Pai. Já a soberba é o maior obstáculo entre Deus e a humanidade, considerada pelo Papa Emérito Bento XVI como o pecado mais ridículo. A soberba, o orgulho, pecado mais ridículo. Agora vamos aqui falar sobre loteria de números. Tem sorteio de loteria nesta quarta-feira, último dia do mês de agosto. Tem Mega Sena paga 42 milhões. Os últimos números sorteados foram 05, 15, 24, 34, 45 e 52. Foram os últimos números sorteados no sábado passado, dia 27. Ninguém acertou a faixa principal e o concurso desta quarta-feira é o 2515. A estimativa de prêmio é de 42 milhões porque tem valores acumulados para os concursos com final 5 e 0. No caso, final 5, né, tem um acumulado aí maior e o prêmio vai ser gordo. Então, olha, eu deixo os dados no resumo de notícias do dia 31/08/2022 no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vai lá, veja os dados, quem fez a quadra, quem fez a quina, qual é o valor do prêmio, tá bom? E quem vai apostar, o valor menor da aposta é R$ 4,50, tá bom? Notas gerais capixabas. Reciclar é preciso. Olha, aprender a reciclar é recomendado aos cidadãos de todas as classes sociais. Uma especialista, Luana Comério, explicou o que pode ser reciclado, e a maneira correta de descartar. Ela explicou sobre isso num programa de TV. O lixo úmido deve ser descartado ou usado para produzir adubo, a fim de servir as plantas dos jardins, por exemplo. Então, se você tem um lixo úmido aí, olha, né, você cortou algum alimento, sobrou aquele lixo úmido, vai fazendo um adubo. Garrafas plásticas de óleo devem ser vedadas e fazer o descarte como lixo seco. Caixas de leite podem ser lavadas, até mesmo com a água usada da lavadora de roupas, para retirar os resíduos e acondicionada no lixo seco. Latinhas de alumínio têm alto valor agregado e são bastante recolhidas para reciclagem. Além de saber separar, a entrega também deve ser correta. Comério informou que apenas 4% dos resíduos em geral hoje são reciclados no Brasil. Nossa, o número é bem pequeno, hein? Não sabia essa informação. Na areia da praia de Camburi, município da Serra, mais de 1 tonelada de lixo foi retirada no último domingo. O trabalho de conscientização foi realizado por voluntários. Cuidado com os menores. Olha, uma criança morreu com o chamado desafio do desodorante. Ela tinha 10 anos apenas e se trancou no guarda-roupas da casa. Uma médica explicou sobre os perigos dos aerossóis. Gente, cuidado com seus filhos. Essas brincadeiras de internet, cuidado, hein? Olha a propaganda eleitoral agora, vamos falar um pouquinho? Já está vigendo desde o dia 26 de agosto. Os candidatos aos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital,
começaram no dia 26, uma sexta-feira, a apresentar suas propostas aos eleitores durante a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão aberta. A propaganda será veiculada nas emissoras que operam em VHF e UHF, bem como nos canais de TV por assinatura administrados pelo Senado, a Câmara dos Deputados, as Assembleias, a Câmara Legislativa do Distrito Federal ou as câmaras municipais. Bem, eu deixo os dados completos no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com do dia 31/08/2022. Se você quiser ver o horário da propaganda no rádio e na televisão, é só acessar. Olha, vamos lá, vamos falar sobre o leite. Leite mais barato em Colatina. Você quer saber? O leite está caindo, né? O preço está caindo. O leite integral está sendo comercializado por menos de R$5 em Colatina. Na segunda-feira, dia 29 de agosto, o menor valor do litro de leite, marca Damari caixinha integral, foi encontrado o menor valor na zona urbana por R$ 4,95. O produto estava sendo comercializado no supermercado Extra Bom, tá bom? Em Colatina. Olha, eu encontrei R$ 4,79 também na Central de Compras Romano, no bairro Vila Nova. Agora não sei se é o leite integral, não observei bem. R$ 4,79 o litro no supermercado da Central de Compras Romano, em Vila Nova, na Praça Isidoro Binda. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de terça-feira, dia 30 de agosto. Olha, é o único jornal que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias, lanchonetes no Espírito Santo, hein? Futebol, Flamengo embarca com confiança em alta. Rock dos Detonautas em Vila Velha. Meu partido é o único de direita, diz Cláudio Paiva. INSS alerta para um risco, uma nova ameaça para tirar dinheiro dos aposentados. Por dia, cerca de 100 idosos entre aposentados e pensionistas são vítimas de golpes consumados ou tentados no Espírito Santo. Um dos principais golpes aplicados é o do bilhete premiado. Frio até sexta-feira e previsão de 8 graus na região serrana. Olha, tá um frio danado aqui em Colatina, município de onde eu falo, hein? Um pedestre, inclusive, usa sombrinha para tentar se proteger da chuva e do vento forte. Numa legenda de foto aqui, eu estou vendo na capa de A Tribuna. 200 mil tem dinheiro a receber e não vão ao banco sacar, hein? Olha aí, vamos tirar o dinheiro do banco. Senado aprova lei que impede planos de saúde de negar tratamentos. A fisioterapeuta Priscila Reis, com o filho Pedro Reis, de 11 anos, comemora a decisão. Religião. A Associação Cruz da Vida vai oferecer atendimento médico gratuito, sábado, na Serra. Pop Zap. Mudar vidas não tem preço, diz uma cantora, após ser brasileira que ganhou o prêmio. Não deu para ver qual tipo de prêmio. Mulher é morta um mês depois de começar namoro. Olha, terço dos homens recebem imagem de Nossa Senhora Aparecida em Colatina. O terço dos homens teve a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, facsímile. É um facsímile, uma cópia, na Catedral de Colatina na segunda-feira, dia 29 de agosto, às 18 horas. A imagem permanece até quinta-feira, até esta quinta-feira, amanhã, dia 1º de setembro, seguindo então para outro itinerário. Olha, eu tenho a programação aqui desta quarta-feira, último dia do mês de agosto. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida permanece exposta na catedral durante todo o dia para a oração pessoal. Às 18 horas, tem terço das mães que oram pelos filhos. E às 19 horas, haverá missa. Ok? Na quinta-feira, acontecerá a despedida da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Haverá celebração eucarística, missa, ao meio-dia, na primeira quinta-feira do mês. E você já consultou o lote de restituição do imposto de renda? Desde o dia 24, o contribuinte que entregou a declaração do imposto de renda
pode fazer a consulta ao quarto dos 5 lotes de restituição 2022. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Olha, o dinheiro será pago nesta quarta-feira, hein? Olha a restituição aí, dinheiro. Nesta quarta-feira o dinheiro será pago. Quarta-feira, dia 31 de agosto. Então, vai lá procurar saber mais informações. O telefone 4004-0001 nas capitais e demais localidades 0800 729 0001. No meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, mais detalhes, tá bom? Combustível na Princesa do Norte, gasolina mais barata que eu encontrei foi de R$ 5,48 em Colatina. O preço mais em conta para o litro de gasolina comum na zona central de Colatina foi de R$ 5,48. Eu encontrei esse valor no posto Rio Doce, ao lado da cabeça da ponte Florentino Avidos, tá bom? Então, R$ 5,48 foi o menor preço. Governo libera recursos para transporte de idosos. Recursos públicos extraordinários foram liberados na noite de quinta-feira, 25 de agosto de 2022, para o transporte público de idosos. Olha, empresas de ônibus recebendo recursos do governo Bolsonaro para transportar gratuitamente os idosos. Essa liberação aconteceu por meio de medida provisória. Dinheiro esquecido do PIS/PASEP. Quem trabalhou com carteira assinada ou funcionário público entre 1971 e 1988 ainda pode ter dinheiro do PIS/PASEP, hein? Mais de 24 bilhões liberados no início do governo Bolsonaro em 2019 ainda estão disponíveis para saque. Tem 10 milhões de brasileiros que ainda não sacaram esse recurso. Nota sobre perseguição religiosa. Venezuela, Chile, Nicarágua e Guatemala são alguns países em que o cristianismo está sendo perseguido nas Américas do Sul e Central. Campanha antipólio em andamento. Olha, começou na segunda-feira, dia 8 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, tá? Começou a campanha e tem muitos pais que ainda não levaram suas crianças para vacinar. Tem que levar, hein? A campanha da poliomielite é fácil, é uma gotinha colocada na boca da criança, nem injeção com agulha tem, né? Então vai lá. Nota turística. Você sabe quanto custa uma passagem de Colatina para Vitória? Fica em torno de R$ 54. No retorno, o valor fica também mais ou menos em 53 para 54 reais. Pode passar um pouquinho, 55, né? Vai depender da linha, né? Quero mandar um abraço para o meu amigo Joel Antônio Rosa, que abriu a Quitanda Brotas na rua Leila Brotas, no bairro Moacir Brotas. Ele teve um comércio de bar e restaurante no centro durante décadas. Após o fechamento, ele abriu então a Quitanda Brotas, que já está abrindo diariamente das 8h30 às 12h30 e das 16h40 às 19 horas. Agora eu falo de pesquisa de preços. Quem me conhece, quem me segue já sabe que eu só compro depois de pesquisar. Quando eu encontro o preço mais módico, eu passo para vocês onde eu comprei, onde eu encontrei, né, o preço mais baixo. Por exemplo, eu comprei amendoim branco, marca Princesa do Norte. Comprei no supermercado principal, Avenida Presidente Kennedy, 1198, que tem como nome da firma oficial Maim Comércio de Alimentos Limitada. O amendoim branco Princesa do Norte custou R$ 4,19. Mas eu paguei à vista e teve um desconto. Ficou por R$ 4,02. O supermercado Três Irmãos e o principal tem essa política de dar um desconto para quem paga à vista. Isso é bom, parabéns, né? 43 chances para trabalhar em Colatina. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, anuncia que há 43 oportunidades de trabalho aqui na região em torno de Colatina, tá? São vagas para algumas atividades. O Cine intermedia a contratação, fazendo esse elo com
os desocupados e as firmas que estão necessitando do profissional. Telefone 3721-7102 para mais informações e o endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98. Olha, você sabe quanto é o piso dos enfermeiros com curso superior? Passou para R$ 4.750 depois que o presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto no Palácio do Planalto. O piso dos técnicos passa para R$ 3.325 e auxiliares de enfermagem R$ 2.350. E a oficina de oração voltou à paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, hein? Você que quer participar, um dos telefones é 999821011. Falar com Diana para você ter mais detalhes. E a Pastoral da Sobriedade também está de volta na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. As reuniões acontecem todas as segundas-feiras no edifício João Paulo II a partir das 19h30. Vamos doar sangue, gente? Eu já doei sangue. Hoje não, mas no passado já doei. Então, se você é doador de sangue, compareça ao Hemocentro de Colatina, que fica na Rua Cassiano Castelo, em frente à entrada principal do Hospital Silvio Avidos. Compareça porque a falta de sangue prejudica o atendimento de pacientes, principalmente os que precisam de cirurgias nos hospitais. Bem, hoje é quarta-feira, último dia do mês. Vamos passar para vocês, nesta quarta-feira, as celebrações. Às 19 horas haverá a celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, presidida pelo padre Paulo Barbosa, na Catedral de Colatina. Então, você está convidado a participar, né? Na quinta-feira, dia 1º de setembro, haverá duas missas. Ao meio-dia, porque é a primeira quinta-feira do mês, e depois às 19 horas. Quer mais informações? O telefone da Catedral, da Secretaria Paroquial, é 2102-5010. Tá bom? Luz mais barata. A Anael mantém bandeira tarifária verde para o mês de setembro. Contas de luz ficam sem cobrança extra pelo 5º mês seguido. A conta de luz está sem essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril deste ano. Boa sugestão. Ministro da Economia defende o fim do IPI. Em palestra organizada pela Associação da Classe Média em Porto Alegre, Paulo Guedes disse que a cobrança do tributo desestimula os investimentos produtivos, contribuindo para a desindustrialização do país. Então, ele é a favor do fim do IPI. Redução de preço do querosene. Petrobras reduz em 10,4% o preço de venda do querosene da aviação. Novo valor passa a vigorar amanhã, hein? Dia 1º de setembro. Viagem espacial. NASA inicia contagem regressiva para a volta à Lua. É a primeira ação do programa Artemis 1, que tem o objetivo de levar um voo tripulado ao satélite natural da Terra nos próximos anos com a primeira mulher. Decisão judicial sobre terras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou no dia 27 um pedido do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Paraná, MTST, para barrar a reintegração de posse de uma área urbana do bairro Tatuquara, em Curitiba. A ocupação reúne cerca de 700 famílias. O caso chegou ao Supremo após a defesa do MST alegar descumprimento de decisão do ministro, posteriormente referendada pela Corte, que suspendeu despejos e desocupações em razão da pandemia da Covid-19 até 31 de outubro deste ano. Mas o ministro entendeu que a ocupação não está amparada pelo STF por ter ocorrido após 31 de março de 2021, data do alcance da decisão. 200 anos da independência. Olha, a TV Brasil estreou na terça-feira, dia 30 de agosto, seriado Brasil Imperial, produção nacional que revive os fatos marcantes da história da monarquia
no país desde a chegada da corte portuguesa em 1808 até a proclamação da independência em 1822. Composta por 10 episódios, a atração inédita na TV aberta vai ao ar na emissora pública de terça a sábado às 21h30. Brigas no trânsito. Olha, vamos parar com brigas no trânsito, gente. Eu vejo motoristas de caminhões, motoristas de automóveis e motociclistas se estranhando no trânsito. Frequentemente são vociferados palavrões, enfreadas bruscas, barbeiragens, ultrapassagens polêmicas. Gente, vamos ter um autodomínio, autoequilíbrio. O trânsito tem que ser assim, com autoequilíbrio. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, né? Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura. Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos, por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo mostrando como fazer. Intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau, suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360
a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso, Sócrates, viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora, atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias? Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem. Se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa. Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein? Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação: somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está junto com a alma. É esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam,
professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, hein? No seu canal do YouTube. Frases. Agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover, o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados, e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida. E é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O Censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213 milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros. Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade,
autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube. Missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. Uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor, a paz de Deus.